Primeiro episódio do Pano pra Manga. Vai ser esse o nome mesmo? Bom, se vai. Não tava nem sabendo. Nath nem sabia. Ah, tem tudo que a gente precisa. Mangá, manga, parecido. Tem trocadilho. Poxa, meu Deus, ok. Vamos lá. A gente tá passando pano pra mangá, é isso? Ah, não. Não, muito pelo contrário, inclusive. A gente tá aqui pro bom e velho ditado que todo brasileiro conhece, né? Quando o assunto dá pano pra manga é porque vai render bastante. Então essa é uma série pra gente falar de assuntos um pouco mais sérios. Não que a gente vá ser totalmente sério, falar de modo sério, oh meu Deus. Não, você exigir demais da gente também, né? Não vai ser palestrinha. A gente só vai pegar um assunto um pouquinho mais aberto para discussões e discutir. E o assunto de hoje é sobre a Kosuke, a autora do mangá Gangsta, e os problemas que ela vem enfrentando com a pirataria. Não é a primeira vez que ela entra nesse assunto, foi recente, inclusive, uma threadzinha que ela lançou lá no Twitch, explicando alguns motivos dela ser contra, o que ela não concorda, mas isso já tinha acontecido antes, lá em 2018, quando ela postou e algumas pessoas reclamaram, tentaram justificar a pirataria de algumas formas. A gente vai ler os tweets aqui, quer dizer, mostrar mais, né? E também comentar em cima disso. Mas né, primeiro falar um pouco quem é a Kosuke. Autora de Gangsta. A gente já falou, Já falei. autora de Gangsta, mas... E daí? É um mangá, fez bastante sucesso até. Saiu o anime, foi quando? Sei lá, porra. Eu lembro que foi até o último anime do estúdio que faliu e tal. Manglobe. Lançou em 2015 o anime de Gangsta, né? Inclusive dá como finalizado, mas o anime não terminou nada. Foi o final mais do nada possível, né? Fora isso, o mangá, até há pouco tempo atrás, tinha 7 volumes, lançado no Brasil. Saiu 8 no Japão e a gente não tem nem ideia de quando ele vai vir pra cá, se vai vir. E o mangá, a história dela basicamente se passa lá naquele mundo próprio de máfia e criminalidade, como o nome deixa indicar. Mas o mangá tá sofrendo problemas de hiato desde 2015, porque a autora vem tendo problemas de saúde. Primeiro ela tinha dito que estava com eosinofilia, depois, 2020, ela disse que era lúpus eritematoso sistêmico. Li aqui, de cabeça não decoro esse nome não. E é uma doença autoimune, eu não sei dizer muito bem a respeito, eu não sou da área, mas ela comentou lá que tá perdendo a visão de um olho, que ela tá tendo paralisia na mão, paralisia nos dedos, de vez em quando tem que ficar fazendo reabilitação para poder voltar a desenhar. Teve um tempo que ela tava perdendo a audição, mas voltou. Tá cheia de problema, ela fica tomando medicamento na veia o tempo todo, tem várias fotos dela com o braço todo furado. Não é uma doença qualquer. E isso automaticamente faz com que ela se sinta extremamente aflita com o fato de que o mangá que ela tem tanto trabalho pra fazer não está sendo comprado porque tem scanlators fazendo tradução. Não sei se, né, se ela parar de ganhar dinheiro com o mangá, é o dinheiro que não vai entrar pra comprar os remédios, né? E com o mangá saindo menos, ela tá ganhando menos. Porque ela não parou, ela continua desenhando, só que no ritmo dela. E ela inclusive disse que já mandou capítulo pra editora, mas não sabe nem quando vão publicar. Eu acho que muito dessa revolta dela também tem com como isso tudo começou, né? Pelos prints que a gente viu, isso tudo começou com gente no Twitter enchendo o saco dela, falando aqui, ó esse scanlator cheio de propaganda, ganhando dinheiro com seu trabalho. Olha esses caras roubando seu dinheiro aqui, sabe? Dá pra ver um pouco dela ficando irritada quando você apresenta a questão toda nesse ponto de vista. E na threadzinha que ela fez, ela inclusive rebateu algumas coisas que o pessoal tentou jogar pra cima dela, né? Que, scanlations são propaganda, isso aí tá te ajudando, na verdade. Não é bem assim que funciona, né? Ela até comenta, não tá gerando renda pra mim nem pra editora, então não vejo como é que eu tô ganhando em cima disso. Fora que essa lógica também é um pouquinho deturpada, né? Porque como forma de divulgação não é lá tão eficiente. Não vou dizer que não ajuda, um pouquinho. Sim. Ajuda porque tem gente que compra, né? Mas tem gente que tem o scanlator lá, sempre lá disponível, não vai querer comprar. Sim, porque tem muito esse pensamento de se eu tô lendo de graça, por que eu vou dar dinheiro? Exato. O que importa sou eu, não importa os outros não, tô nem aí pro autor. E convenhamos, né? Quando o Ocidente era um terreno completamente árido de mangás e animes, você não tinha absolutamente nada aqui. Claro que mesmo a pior divulgação possível já era muita coisa, porque você não tinha absolutamente nada. Mas, vamos lá, pirataria
não necessariamente é a forma mais eficiente possível de divulgação. O autor perde muito em relação ao que ele ganha. Quando você vai fazer o balanço para determinar o lucro entre perdas e ganhos ali, as outras formas de divulgação ainda estão muito à frente. É por isso que eu me sinto meio hipócrita de estar participando desse cast. Porque eu leio scan. Não se sinta, a gente não tá aqui pra detonar os scans dizendo que eles são desnecessários. Não, a gente lê por scan, todo mundo aqui lê. Todo mundo aqui lê por scan, pois é. O que a gente quer aqui é entender o lado dela e mostrar o nosso, porque pelos tweets que ela fez, ela botou uma visão bem japonesa em cima do que foi dito. Não faz sentido, né? A sua personalidade também é determinada pelo ambiente. Então a pessoa que nasceu no Japão, mora no Japão, já tá acostumada com as leis e o estilo de vida lá, não compreende tão bem como é o estilo de vida aqui no Ocidente, que é tão diferente, né? Pois é. E isso é uma coisa que aparece bastante no mangá dela, vamos dizer. Dá pra ter essa impressão de que a Kosuke não é uma pessoa assim tão, vamos chamar de cosmopolita. Ela é bem ali sociedade japonesa mesmo. Porque se você for olhar, a introdução de Gangsta é aquela cidade onde tá reunida a pior escória da humanidade. Mas não é, sabe? São pessoas muito boazinhas que habitam o mundo de Gangsta. Você não tem, sabe, coisas que a gente não precisa nem usar nossa imaginação pra dizer que existe no mundo real. Você não tem o maluco sendo colocado vivo em pneu e queimado, que nem acontece no Rio de Janeiro. Se comparar o pessoal de Gangsta com o tráfico ou a milícia carioca, os caras são um cavaleiro no cavalo branco. E o ponto que a gente quer chegar, a Kosuke não tem muita noção de como as coisas são fora do Japão, porque por mais que a obra dela seja publicada em sei lá quantos países, ela não sabe muito bem como funciona esse negócio de licenciamento, como é uma editora trazer a obra para aquele país. Porque ela até comentou num outro tweet que, assim, se no seu país não tem de forma oficial, peça para as editoras trazerem, só que não é desse jeito. Se a gente pegar um exemplo aí de Haikyuu, que é uma obra famosa, tudo bem, uma obra grande, mas famosa, quantos anos pedindo as pessoas levaram pra finalmente a JBC anunciar aqui no Brasil? Gangsta dela veio pra cá porque veio no embalo do anime. Se fosse hoje, eu duvido que alguma editora traria. Por mais que seja uma obra pequena, é uma obra que tá quase parada. Exatamente. Se a publicação tivesse mais regular, talvez viesse ainda, mas ainda seria um processo complicado. No fim, a opinião do fã, mesmo que o fã peça muito, existe toda uma burocracia para conseguir licenciamento em outros países, existe toda uma burocracia para o material ser aprovado, os editores de lá do Japão têm que aceitar, o autor tem que aceitar, existe todo um trâmite, toda uma negociação que demora tanto tempo que não é tão simples assim, só pedir e vem. Nunca é. Demora. E ela comenta também que pessoas com consideração, pessoas compreensivas, compram livro de forma legítima, independente se é caro, se é difícil de conseguir. No Japão, o mangá não tem um custo tão alto assim, vai. É uma coisa bem acessível. Aqui, R$30 hoje, né? Isso porque a gente tá considerando Gangsta, que tem aqui em publicação. Porque se a gente quer um mangá que não tem publicação aqui no Brasil, que, por exemplo, é publicado nos Estados Unidos, que tem que pagar em dólar. Desculpa, eu não tenho dinheiro com dólar R$5, gente. Fora que é aquela história assim, tudo bem, eu gosto muito do autor e tal, mas eu pessoalmente, muito provavelmente outras pessoas, não sabem ler japonês. Então você vai comprar um livro que você não vai nem utilizar, desculpa, mas é como eu penso, na real. O pior de tudo é que a gente tá falando aqui do ponto de vista de 3 pessoas que compram até que bastante coisa do mercado nacional, né? De fato. Pois é, então, no fim das contas, nós somos aquele pessoal que faz um esforço pra conseguir dar esse apoio. A gente compra esses volumes, mas a gente também entende que não é o que a maioria das pessoas consegue, ou talvez até não seja a maioria, mas existe gente que não vai conseguir fazer isso. E eu acho que aqui já é até um bom momento pra falar que uma coisa é a realidade do Japão, lugares em que você tem muita obra acessível. Outra coisa é você falar do Brasil, tá indo de mal a pior, inclusive. A gente já vai fazer um vídeo sobre isso algum dia, então eu já vou adiantar. Mercado brasileiro tá decaindo muito em relação a antigamente. E não é só em questão a valores, é em questão a qualidade também. Você vai pagar lá um mangá de R$30, mas considerando que ele pode vir com erro de tradução, de edição, balão sem fala. Ultimamente não é nem pode vir, ele vai provavelmente vir, né? vai vir com erros. Eu me contorço com os mangás que eu compro
principalmente de algumas editoras que deveriam ser melhores por serem tão grandes, e o mangá vem com erro bobo de escrita, erro bobo de digitação, falha na revisão, sabe? Gangsta mesmo, quando veio pra cá, eu lembro da JBC ter publicado ele com páginas transparentes, você via a página de trás, da frente. Era um papel muito fininho. Ah, sei lá, eu acho que o mercado brasileiro, ele tá focando muito em um público específico, no sentido de que mangá é um hobby caro, muito caro. Cada vez mais. Eu sofro pra comprar meus mangás no mês, tá ligado? E aí, tipo assim, tem uma hora que você não vai ter o dinheiro pra pagar o seu mangazinho, e o seu mangazinho não vai ser reprintado se você perder a edição. Você vai ficar com um buraco na sua coleção, porque não vai achar um mangazinho por um preço decente no futuro. Porque o pessoal começa a botar mais preço. E aí entra no que ela disse, que o fã que tem consideração vai pagar qualquer preço, vai pagar caro. Não vai, cara. Não vai pagar R$300 no Mercado Livre pelo mangá que tá esgotado. Até existe quem pague. Mas aí é caso à parte. Eu tô pensando que a imagem dela de fã é como se fosse idol, tá ligado? Que a galera no Japão que é fã de idol realmente, assim, compra todos os ingressos pro show, vai pro show, compra os mesh, tipo, compra as coisas tudo bonitinhas do seu idol. Mas, tipo assim, aqui no Brasil a gente não chega nessa fixação toda, não. Quer dizer, mentira, tem algumas coisas que ficam assim, mas eu falo por mim, né? Eu não chego até essa fixação toda, não. Eu sempre penso no custo-benefício de todas as minhas ações. Tem várias coleções, vários mangás que eu queria ter comprado e eu pensei, cara, então, não vai rolar porque ele é um mangá longo, não sei até quando ele vai ser publicado, não tenho condições de pagar até tanto, eu já tenho tantos que eu tô comprando, tem que fazer o cálculo, tá ligado? O planejamento e é isso, acaba não comprando aquele mangá que você quer tanto, mas é o que tem pra hoje. Cara, mas é aquilo, né? Ela não deixa de estar certa quando ela fala que... Eu não vou chamar de pessoas com consideração. Eu acho que aí ela ultrapassou um pouco o limite, porque provavelmente tem muita gente com consideração lendo Scan. Gente que realmente queria estar podendo comprar o original. Não tá naquele bem bom de se eu posso ler de graça, eu vou ler de graça. Pois é, né? Mas eu acho que realmente existe esse lado de valorização do fã que paga. Porque, falando do ponto de vista de alguém que faz questão de comprar os volumes que eu quero quando saem aqui no Brasil... Parte do motivo pelo que eu faço é exatamente porque eu quero recompensar o autor. Autor não vive de vento. Autor tem que pagar Netflix, comida, mercado, tem que pagar a conta de água, a conta de internet, tem que pagar os materiais que usa pra escrever o mangá. Remédio, no caso da Kosuke, bastante remédio. Então assim como eu não chego no Twitter pra pedir commission de graça pra artista que tá lá, pra dizer, é só desenhinho, pô, me desenha de graça aí. Eu também não vou esperar que o mangaka no Japão desenhe de graça também pra mim. E ela fala lá, né, uma das coisas que ela rebate nos tweets dela, que as pessoas perguntam, se você quer tanto dinheiro assim, por que você não faz um Patreon? Ela escreveu errado, ela escreveu Patron, mas eu acho que ela quis escrever Patreon. Sabe, é uma escolha de vida, cada artista faz a sua escolha. Tem gente que trabalha com comissão e vive bem com isso. Tem gente que quer ser empregado, ter um salário, ou pelo menos alguma segurança a mais que uma indústria solidificada pode oferecer, e foi a escolha que ela fez. E tem um grande fator aí, né? Ela tem contrato com a Shinshosha, ela não pode chegar, abrir um Patreon e começar a comercializar Gangsta lá, sem passar pela editora. Com certeza. Mas se ela quisesse um Patreon, tem como fazer sem estar com conteúdo específico de Gangsta, né? Não tem gente que consegue assistir. Poderia. Ou talvez não. Vai depender do contrato que ela tem com a editora, na verdade. De né? fato, Pode ser que o contrato seja um contrato de exclusividade. Mas mesmo que não tenha exclusividade, sabe? É a opção dela. Tem gente que vai pro mercado de vendas porque se sente bem com a incerteza de... Pode ser que um mês não receba nada porque não conseguiu vender nada, mas pode ser que no mês seguinte receba uma bolada porque vendeu muita coisa. Tem gente que não se sente bem com isso. Tem gente que prefere ir para um escritório receber a mesma coisa todo mês, independente de ter muito ou pouco trabalho naquele mês. Por mais que a gente tenha defendido um pouco o nosso lado do lado de cá, ela não tá errada com o lado dela lá. Com certeza não. Se pensar tanto do lado mais empático da coisa, né? Você pensar que a artista também paga a conta, quanto do lado mais frio da lei disso, que é, cara, a obra é dela. Ela faz realmente o que ela quiser. Se ela quiser que ninguém leia, que seja um mangá só dela, ela pode. As escolhas são delas. Se ela vai perder dinheiro ou ganhar com isso, é ela que arca com o ônus. E é preciso entender esse lado dela, que ela tá precisando, que ela tá passando uma situação difícil. Pô, você perdeu a visão de um olho, praticamente. Como é que você vive? Você tá isolado do mundo, você tá usando o Twitter constantemente, e acaba que o Twitter não é o lugar mais amigável do mundo, né? Pra você passar o tempo. E ela acaba lendo coisas que afetam ela nessa situação. Por que você acha que ela tá também fazendo atualização de toda a doença dela no Twitter, postando
postando essas fotos do que ela tá passando, porque no fundo eu sei que ela quer receber algo positivo dos fãs dela, que vai ficar tudo bem, melhoras, além de ela querer mostrar que ela não parou por preguiça e que mesmo naquela situação ela ainda tá se esforçando para que os fãs dela possam ter o mangá de Gangsta o quanto antes. Só que quando ela vê o lado ruim, isso acaba fazendo ela ter os pensamentos negativos e levar a ter alguns pensamentos até extremistas. Porque o que ela disse de, tem que parar pra sempre com as scans, parar de vez, não pode ter mais, parem de baixar, parem de traduzir, isso não vai acontecer. O scanlation é algo que o profissional, o artista, o mangaka tem que saber conviver, infelizmente. Eu sei que ela não é uma autora grande, a revista que ela publica é uma revista pequena, de uma editora que não tem lá muita especialidade em mangá, e que isso dificulta ainda mais a situação dela, mas ainda assim é algo que, infelizmente, ela tem que enfrentar. Acho que Hollywood tem muito mais recurso e não conseguiu acabar com a pirataria na internet. Não vai sumir. E, de certa forma, acho que a gente não tá aqui nem pra dizer que a gente quer que suma, sabe? Não. Que a gente não quer. Claro que não. Onde eu vou ler meus mangás? É através do scanlation que a gente encontra muita coisa. A gente compra depois? Compra, mas... A gente vê primeiro no scan, muitas vezes. Sim. Não tem problema do scanlation existir. Ele pode existir, é só você fazer o uso consciente dele. Sim. De que você tá fazendo aquilo, que você não tá dando nada, e que você não pode pensar só em você, e que se você puder, tiver condições, você pode contribuir um pouco para ajudar aquele autor, comprando as publicações oficiais, daqui, de lá, de outro país. E de preferência não contribuir com o scanlator em si, por favor, né? Era o que eu ia falar. Já houve uma época em que scanlation era de fã pra fã. As pessoas faziam pela paixão ao mangá. E por incrível que pareça, a qualidade era muito melhor naquela época do que hoje em dia, que a gente tem esse pessoal se, entre aspas, profissionalizando, ganhando rios de dinheiro com material que não tem direitos. Nessa época do fã pra fã, tinha uma ética de que se o mangá que estavam traduzindo viesse pro Brasil, a tradução parava. Ou pelo menos indisponibilizavam os capítulos que já tinham sido publicados aqui. Porque esse era o intuito do scan. Era suprir a falta de material oficial no Brasil. E tinha até mesmo um respeito de scan com a editora e com o autor. Hoje a gente tem scan querendo tacar advogado em cima de editora, sabe? Scan querendo meter o papo de que vendas aqui no Brasil não importam, não vai nada pro autor, é só o lucro da editora. Já vi esse papo com fansub streaming também. E eu sei que isso por si só é pano pra outra manga, mas a coisa que fez as postagens dela em inglês. Só uma dessas de scan foi em japonês. Não foi direcionado pra japonês. Foi pra gente do lado de cá. E depois de tudo que ela disse e de tudo que a gente mostrou aqui, em quem você vai acreditar? Mas depois dessa volta toda, e deixar bem claro que não é um vídeo a favor nem contra ninguém, aqui a gente não tá crucificando Scan nem crucificando a Kosuke. Não é a favor nem contra, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Mas a gente ainda fez questão de criar uma estrutura do vídeo toda ponto negativo, ponto positivo, ponto a favor, ponto contra. Mas eu acho que o principal aqui talvez seja levar para as pessoas um lado mais humano da coisa, saber olhar para aquilo ali e ver que autor de mangá também é uma pessoa, e no caso da Kosuke, uma pessoa que está passando por problemas que a gente não consegue nem imaginar o quão sofrimento deve gerar. Ela falou isso aí e já caiu um hate em cima dela, então gente, não façam isso, não sejam essas pessoas. Ela tem o lado dela, os motivos dela, tá passando pelas coisas dela, deixa ela falar. Ela vai falar, não vai mudar em nada no final das contas, né? Mas ela tá ali pelo menos desabafando, botando pra fora essa angústia que ela tá carregando. Sim, a gente pode ler scan tendo consciência de que não é o método ideal, sem precisar ir lá na cara do autor tentar defender algo que é indefensável. Os scans não são a forma legítima de se ler. A gente lê porque a gente é fã. E a gente quer mais e mais histórias, a gente quer se distrair com essas histórias, aproveitar essas histórias, independente do que está disponível imediatamente pelos meios legais. Mas vamos ter consciência de que ela é autora. Na verdade, esse vídeo todo podia nem existir, porque a gente sabe que ela também não poderia estar ali defendendo scans, mesmo que ela achasse certo. Ela tem contrato com uma editora, nunca que a editora vai permitir que uma autora que precisa vender chegue lá e fale, não galera, ok, podem piratear. Tá liberado, tá me ajudando. Ela comentou também uma coisa que até os próprios japoneses estão procurando scan, né? No tweet de 2018. Sempre. Só pra dizer que não é um problema só daqui. Vocês têm que entender que os scans aparecem na internet de uma forma. Não
Não é? Alguém do Japão tem que tirar cópia. não vai sair do nada. Tem que vir de alguma forma. Verdade. Tá aí um bom ponto. Não spawna na internet. Mas ela como profissional não podia estar falando a favor do Scan de qualquer jeito. Então pode ser que, no fundo, ela talvez até tenha sentido uma pontada de felicidade por ter tanta gente apreciando a obra dela, mas ela precisa ser profissional. Profissionalismo ainda é uma coisa apreciada em muitas partes do mundo. E tem o lado humano. Superado isso, se não fosse o caso, ainda tem tudo que a gente falou nesse vídeo aqui, que é o que a gente acha sobre o assunto. É o pano dessa manga. Vocês vão ficar aqui com a dica da Nath pra vocês. Pelo amor de Deus, não tirem print de scan e mandem pro autor em rede social nenhuma! Não façam isso, gente! Ouçam a voz do bom senso. O melhor que vocês podem fazer para evitar range de qualquer autor sobre scan é simplesmente não mandar a porra do scan para eles verem e, pelo amor de Deus, procure rotas oficiais. Pagar Scanlator não é oficial. Pagar editora é oficial, ok? Pagar scan não vale a pena. É melhor você gastar seu dinheiro com algo oficial que de fato ajuda o autor do que você gastar seu dinheiro para ajudar só você e mais algum grupo de pessoas que lê naquele scan, que está usando o trabalho de outra pessoa como forma de ganhar dinheiro. Saiba recompensar quem realmente merece. Quem tá dando duro pra publicar um mangá. Ainda mais porque o trabalho desses scam você vai encontrar de graça em outro lugar sem precisar pagar. Sim. Pra mim, a resolução é que nem Netflix. Tem que juntar tudo num canto só, botar um valor mensal. Que aí a gente consegue acessar custando menos. Mas até que isso vire realidade, né? Que nem, por exemplo, a Shonen Jump fez um aplicativo recentemente pra postar capítulos. Pelo menos o primeiro e o último capítulo estão sempre lá disponíveis. Então, se você for uma pessoa certinha, for lá toda semana, você vai ler o seu mangá tranquilo, de graça, sem maiores problemas. Mas, se você quiser ele completo, você tem que pagar. O que é totalmente plausível. Infelizmente não tem ainda em português, né? Espero que algum dia a Shueisha nos abençoe. Ah, é verdade. Mas tem espanhol e tem inglês. Sim. Pelo menos temos um início. Eu já fiquei surpresa que tem em espanhol, porque eu tava achando que ia ser só inglês. Achei um insulto fazerem espanhol e não fazerem português, inclusive. Pelo amor de Deus, a quantidade de países que falam espanhol pra quantidade de países que falam português. Isso me lembrou de uma coisa importante agora. Ela pediu pra gente pedir pras editoras publicarem os mangás no país que a gente vive. Só que tem país que nem editora tem pra publicar mangá. É verdade. A gente tem que pensar que a gente tá em um país grande, que tem pelo menos um público-alvo direcionado, que dá pra vender alguma coisa e ganhar algum dinheiro, né? Porque você não vai abrir uma editora do nada pra não ganhar nada, né, gente? É um negócio, capitalismo. Na América Latina tem o mesmo número de falantes de espanhol e de português, aproximadamente. Considerando que é um país só e vários países. Totalmente compreensível. Mas aí falam espanhol também nos Estados Unidos, em alguns cantos, então acaba tendo que ser. Tem jeito. Mais fácil vir em francês o próximo do que em português. Olha, mas o mercado francês é bem grande, competitivo ali. Ah, não, mano. Eu vou mandar um tweet bolado pra Shueisha. Vou aproveitar que eu sigo o editor-chefe no Twitter e vou mandar lá. Senhor editor-chefe da Shonen Jump. Vossa Excelência é um destrambelhado. No melhor estilo Câmara dos Deputados. Por que o senhor não publica os capítulos da Shonen Jump, da Jump Plus, em português? Aí ele vai chegar e responder, não vou publicar porque se eu publicar vocês vão piratear. Fim da história. Não duvido. Não duvido. Total, não duvido. Mas já estão pirateando de qualquer jeito. Eles pirateiam em inglês e aí a galera pega do inglês e traduz pra português. Pronto, nada mesmo. Já pirateiam as legendas da Crunchyroll e da Funimation. Pois é. Pra piratear os mangás da Manga Plus em português é um passo. Então, conclusão. Compre mangás e agora vocês me dão licença. Eu vou ler Kaguya-sama que saiu o capítulo novo. Não esquece. Eu já li, está ótimo.